Olá, boa noite a todos vocês que sempre nos acompanham nas lives do IGES, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas. É um prazer recebê-los mais uma vez para mais um bate-papo extremamente interessante. Hoje nós estamos com o tema Aspectos Espirituais da Enxaqueca. Tem muita gente que sofre demais com esse problema, né? E o nosso convidado, o doutor Ricardo de Bernardi, vai falar para nós hoje acerca desse tema tão interessante e tão importante. Eu já vou saudá-lo. Boa noite, doutor Ricardo, tudo bem? Boa noite, é um grande prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Eu só vou fazer uma introdução rápida aqui, né, em relação ao trabalho dessa noite. Nós vamos fazer uma prece também. E aí o senhor assume a palavra aí e faz a apresentação, tá bom? Tá. A minha apresentação você fará também, né? Farei. Então, Tá? ok. Antes de mais nada, então, nós vamos fazer a nossa prece, né, para iniciarmos a atividade dessa noite. Eu gostaria de pedir que todos nós possamos fechar os nossos olhos nesse momento, entrando em sintonia com os espíritos amigos, especialmente com o querido Mestre Jesus, e que nosso Senhor possa, na sua infinita bondade, derramar sobre todos nós luzes e energias benfazejas, que trazem aos nossos lares o tratamento espiritual que todos nós necessitamos, e que todas essas bênçãos, essas benesses possam ser distribuídas àqueles que passam por necessidades e provações. Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente essa oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em teu nome, Senhor, divulgando assuntos da doutrina consoladora, e nós te pedimos todo amparo e proteção e toda intuição para que nós possamos bem cumprir com as nossas tarefas. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Eu gostaria, então, primeiramente, né, de apresentar o nosso convidado, o Dr. Ricardo de Bernardi. O Dr. Ricardo, que é médico, é escritor espírita com 11 livros publicados no Brasil e 2 na Espanha, palestrante internacional, né, realiza palestras na Europa, na Ásia, na América do Norte, na Oceania, presidente do ICEF, que é o Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, e fundador da AME Santa Catarina. Então está aí o nosso convidado, o Dr. Ricardo de Bernardi. Lembrando que essa live está sendo transmitida pelo canal de YouTube e pelo Facebook do IGESE, né? E também retransmitida pelas plataformas dos nossos parceiros, Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV7, TV Secal e Rádio Portal da Luz. Então, todos esses parceiros estão também transmitindo essa live em suas plataformas, live que vai ficar gravada, né, nas plataformas. Quem não puder assistir ao vivo poderá acessar posteriormente, né? Busque aí o canal de YouTube do IGES que você vai ter a oportunidade de assistir essa live. Quem não puder assistir ao vivo. Nós gostaríamos de antemão já pedir para o público que está conosco para se inscrever no nosso canal de YouTube, né? Ativar as notificações, curtir os vídeos, inclusive esse, né, que vocês estão assistindo, e também curtir as páginas do IGES no Facebook, no Instagram, para que a mensagem espírita divulgada pelo IGESE possa ter maior repercussão e chegar a mais lares e a mais pessoas, tá bom? E também prestigiar aí os canais, os perfis, né, as plataformas dos nossos parceiros, Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV7, TV Secal e Rádio Portal da Luz. Então é isso aí. Feitas essas considerações, deixa eu só mandar alguns abraços aqui de pessoas que já estão conosco, doutor Ricardo, para prestigiar a nossa live, né? A equipe da TV Secal está conosco. Grande abraço a esse grande parceiro, né? A TV Secal. O Jean Carlos está conosco, a Perpétua Lígia Menezes, a Nélia Bernadette Simon, o Anilton Valverde Domingo Júnior, a Sandra Freira, o Hugo Stopazoli Filho está conosco também, a Denise Santos, a Anete Farinon Aurich, Ibaraki Nelson, lá do Japão, muito obrigado por estar conosco novamente, Ibaraki Nelson. A Ângela Maria, deixa eu ver quem mais aqui. A Maria Aparecida,
a Helenice Prata, o Mauri Humberto, Thaís Narrus, a Elisa Braga, que fala de São Paulo, Helena de Bernardi, Conceição Rodrigues da Rosa, Ione Sueco, que fala de Uberlândia, Minas Gerais, Simone Drozzi, a Rosângela Ferro, a Maria Lúcia, Francine Roso, Denise Simão, Luciene Cruz, todos desejando boa noite, participando conosco aqui de mais essa live. A Ana Cláudia entrou agora, tá bom? Então, a gente gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês que estão conosco. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Ricardo, e vocês que estão acompanhando a live, já vão deixando os questionamentos, as perguntas, conforme for o tempo aí, nós vamos tentar fazer esses questionamentos para o Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, então a palavra é sua, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo te ilumine agora para essa apresentação, que eu tenho certeza que será extremamente interessante para todos nós. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? E nossos melhores sentimentos e melhores energias a vocês, e obrigado pelo apoio energético que já estão me dando, né? Muito bem, então podemos iniciar com o primeiro slide? Então vamos lá. Bem, como vocês observam, nós vamos abordar a enxaqueca nos aspectos energéticos ou fluídicos e espirituais. Este será o nosso enfoque. Sigamos. Bem, isso aí é só para a gente lembrar que a natureza é o livro divino. Nós não temos livros sagrados. A natureza é o livro divino, onde Deus escreve a história da sua sabedoria. Sigamos, pois. Bem, como esse trabalho essa palestra, essa live, pode ser assistida por pessoas que não têm um conhecimento básico da doutrina espírita, rapidamente nos posicionarmos em alguns pontos, porque toda a nossa análise vai se prender nisso. Claro, vai ter aspectos clínicos e tudo mais, né? Primeiramente, nós sabemos que há uma energia, uma sabedoria universal onipresente. Então, no macrocosmo, no microcosmo do universo, existe uma lei, uma energia, uma inteligência que banha tudo. E tudo que ocorre está mergulhado dentro dessa lei. Segundo, para nós, nós somos algo além de um corpo biológico, algo além de um organismo físico, de um cérebro. Nós somos espíritos ou almas que estamos vivendo nesse corpo biológico momentaneamente. Então, é fundamental que nós saibamos que nossos raciocínios são baseados nessas informações, que não são crenças para nós, são informações dadas psicograficamente, psicofonicamente, e baseada em pesquisas todas que nós fazemos, né? Em terceiro lugar, nós sobrevivemos. Não existe a morte. Existe vida e vida após a vida em outra dimensão. E tudo isso tem importância nas consequências da questão da enxaqueca. Nós vamos ver, né? Nós sabemos que há comunicação com o mundo extrafísico, através de um fenômeno chamado mediunidade. Essa comunicação, ela ocorre em meios cultos, em meios incultos, em meios religiosos, em meios agnósticos, em meios ateus, consciente ou inconscientemente. Apenas dentro da doutrina espírita nós pesquisamos, estudamos, documentamos a questão da mediunidade e pretendemos disso fazer algo filosófico e científico com consequências ético-morais. Há inúmeros mundos, a pluralidade, item 5, dos mundos habitados. Na casa do Pai há muitas moradas, né? Como disse um grande mestre. Nós renascemos muitas vezes, item 6, quer dizer, nós estamos vivendo agora as consequências de vidas pretéritas
estamos criando campos eletromagnéticos, energias, vibrações com as nossas atitudes que estão gerando tendências nas próximas vidas. Tendências que podem ser modificadas. E há um processo inexorável de evolução. Todos nós reencarnamos com uma única finalidade, através de milhares de vidas, desde a época pré-humana, né? Milhares ou milhões de vidas, tudo isso tem uma finalidade, que não é pagar pecado, que isso é uma bobagem, é um processo evolutivo, é um processo educativo, é um processo de crescimento. Essa é a finalidade da nossa vida. Bem, mas vamos adiante, né? Para entrar logo no nosso assunto. Bom, a enxaqueca tem vários sinônimos. Está ali em cima, né? Hemicrânia. M, metade, né, do crânio. É muito comum a dor ser de um lado só do crânio. Então, por isso também chama-se de hemicrânia. Então, se ouvirem hemicrânia, enxaqueca é a mesma coisa. Outras denominações. Migrânia. Também é muito utilizado na nomenclatura médica, migrânia, além de hemicrânia. Hemialgia, dor de um lado, metade, né? Cefalalgia, que seria dor de cabeça, dor, né? Analgésico, tira dor. Então, cefalalgia, que é impróprio, porque cefalalgia é qualquer dor de cabeça, mas se usa às vezes, né? Cefaleia, dor de cabeça. Então, migrânia, hemicrânia, enxaqueca ou hemialgia são mais adequados. E tem nomes populares em regiões do Brasil. Mururu. Estranho, né? Mururu. Macacoa. Que coisa horrível. Mas também tem gente que chama enxaqueca de macacoa, né? Então, apenas como cultura geral, aí, sigamos. Bom, qual é o conceito de enxaqueca? É uma dor de cabeça neurovascular. Quer dizer, tem relação com os vasos sanguíneos, vascular, e com a parte do sistema nervoso. Então, uma dor de cabeça neurovascular. Recidivante, volta sempre. De causa não bem esclarecida, infelizmente. Quer dizer, tem estudos, muitos estudos, mas não está profundamente esclarecida. É intensa, geralmente pulsátil, então ela lateja, na qual ocorre constrição seguida de dilatação das artérias da cabeça. Por isso é que ela é pulsátil, que lateja. Contrai e dilata, contrai e dilata. E associada a diversos sintomas. Então, esse é o conceito mais simples que se pode dar de enxaqueca, né? Bom, próximo, por favor. Quando eu falar próximo, entenda-se próximo, por favor, tá? Então, próximo, sintomas variáveis. Os mais comuns são a dor de cabeça, claro, latejando ou não, quase sempre latejando, dor no pescoço, nos olhos, no rosto, na testa e dentes, veja só, náuseas, vômitos, é bastante comum as pessoas vomitarem, sensibilidade à luz, alguns querem ficar no escuro, sensibilidade ao barulho ou ao cheiro, visualização de flashes luminosos. Nós vamos ver depois a questão energética e espiritual nesse processo aí, tirando as crendices de lado, né? Visualização de flashes luminosos, visão embaraçada, tonturas, vertigem, ansiedade, fadiga. Existem outros sintomas, mas aí tem bastante, né? Então, os mais comuns são esses, né? Agora, classicamente, aquela dor que nós definimos. Quais são as causas da enxaqueca? Como estudiosos da ciência, da filosofia espírita, do processo mediúnico, as informações que nós temos, inclusive estudando, eu também sou, além de médico, sou terapeuta de regressão a vidas passadas, né? Então, há causas da vida atual, nesta vida, geraram-se as causas da enxaqueca, existem causas de vidas passadas, de reencarnações anteriores,
e tem causas por influências espirituais, os campos energéticos de outras mentes dessa dimensão ou de outra dimensão. Então, uma divisão didática e simples. Bom, sigamos, pois. Bom, aura da enxaqueca. Bom, denomina-se aura da enxaqueca. Então, aura da enxaqueca são os sintomas que precedem a dor. Então, antes da pessoa ter uma crise de enxaqueca, existe um processo, um fenômeno chamado aura da enxaqueca, que não tem nada a ver com aquele campo de aura que a gente faz fotoquímica, as pessoas veem a aura de outras pessoas. Não é isso. Aura da enxaqueca é uma denominação médica, técnica. Nada tem a ver com o nosso conceito espírita de aura, certo? Então, a aura da enxaqueca são sintomas que precedem a dor. E vejam só que curiosos esses sintomas. São percepções visuais ou sensoriais. Então, a pessoa vê coisas, vê flashes, vê luzes, vê manchas escuras, vê imagens, entre aspas, imaginárias, entre aspas, ou sensoriais. Ela tem outras sensações de gosto, de cheiro, de tato, etc., que podem levar minutos ou levar horas. Então, depende de cada paciente. Então, essa é a chamada aura da enxaqueca, que a gente tem que ficar de olho, porque isso pode também ter algumas informações do ponto de vista extrafísico, que nós vamos depois analisar. Próximo. Causas da vida atual. Então, vamos ver primeiro o grupo, que seriam as causas da vida atual. Bom, a aura da enxaqueca, ou toda a enxaqueca, pode ter causas meramente orgânicas e da vida atual. Por exemplo, a pessoa nasceu de um parto traumático por uns fórceps, por exemplo, fórceps é só um exemplo que está aí, né? Então, houve um trauma do parto importante, uma lesão, né? E essa lesão provocada pelo trauma do parto, né, determinou depois essa sensibilidade a ter esses espasmos, essas contrações e dilatações das artérias do sistema nervoso central. Também pode ter acontecido um acidente grave com um trauma craniano. Caiu uma árvore na cabeça, recebeu um tiro, né? Enfim, a pessoa teve uma lesão, um trauma craniano, né? Na cabeça, né? No crânio, e isso levou a uma lesão, uma causa, então, meramente, tipicamente orgânica dessa vida atual. Bem, next, please. Próximo. Ficou parado ali? Isso. Causas de vidas passadas. A aura da enxaqueca, ou toda a enxaqueca, né, pode ter causas em vidas passadas, ou seja, em reencarnações anteriores. Veja que nós botamos um asterisco ali, cofatores causais, porque pode haver na vida atual algum fator desencadeante que é um outro fator, um cofator, certo? Então, essas causas de vidas passadas podem ser cofatores. Então, exemplo, morte por ferimento na cabeça. Acho que eu trouxe ali no slide mais adiante, vai aparecer, de uma senhora que teve um trauma na cabeça importante numa vida anterior. Aquilo ficou registrado no inconsciente e esse registro foi tão
intenso que o modelo organizador biológico, o psicossoma, o perispírito, o corpo astral, que é a mesma coisa, traz essa impressão fortíssima, altera a frequência vibratória das matrizes perispirituais, que são campos eletromagnéticos do perispírito, do corpo dos espíritos, que vão modelar um cérebro que vai ter aquela tendência à enxaqueca. Próximo, per favore. Vidas passadas. Bem, um ferimento de morte na cabeça. Portanto, vejam só, nem sempre a enxaqueca está relacionada a uma falta grave cometida. Olha ali, ó. Dá uma paradinha ali nessa falta. Não está, nem sempre está relacionada a uma falta grave cometida. Por que estamos dizendo isso? Porque muitas vezes nós atribuímos apressadamente, não, a pessoa está passando aquilo porque ela está resgatando um mal que fez, ela deu uma paulada na cabeça de alguém na vida passada. Gente, é preciso ter cuidado com essas ideias. Às vezes não foi nada disso. Ela passou por um trauma fortíssimo na vida anterior, gravou aquilo no inconsciente, certo? E nessa vida ela vai ter a repercussão disso. É claro que entram outros fatores aí, se for analisar as vidas anteriores, enfim, né? Mas mais proximamente, o que aconteceu foi isso. Então, mas deve-se a um trauma grave que sofreu e persistem as feridas da alma não cicatrizadas. Então, aquela dor, aquela tristeza, aquela decepção, aquele sofrimento que a pessoa passou, ficou impressa profundamente, enraizada nos campos do seu corpo espiritual, certo? Com repercussão no organismo dessa vida, então, agora. Sigamos. Bem, vocês vejam nesse slide aí, isso, vidas passadas e faltas graves. Agora é uma outra situação, não foi um trauma simplesmente que a pessoa, simplesmente entre aspas, né, que ela passou e sofreu, mas ela cometeu um delito, uma falta grave perante a lei cósmica, perante essa lei não é Jesus que vai determinar, Deus vai castigar, isso não existe. Existe o que? Uma lei cósmica universal, onipresente em cada átomo do indivíduo. Então, o indivíduo agiu de determinada forma. Então, vamos ler ali em cima. Há uma recordação inconsciente. Ele não se lembra de uma falta grave recalcada na região profunda do espírito, ou seja, no inconsciente, repetido de propósito ali. Ora, essa recordação inconsciente forma um nódulo de forças mentais desequilibradas, um nódulo de forças mentais desequilibradas, ou seja, uma chamada zona de remorso. Olha, ali embaixo, tá? Um livro da FEB, bem na última linha, livro da FEB, fonte, Evolução em Dois Mundos, Espírito André Luiz, médium Chico Xavier, editora FEB, capítulo 19, predisposições mórbidas, onde o André Luiz, que foi o médico, né, ele relata, via o Chico Xavier, explica que esses nódulos de forças mentais desequilibradas constituem as chamadas dívidas kármicas, mas é um processo inconsciente, não é um processo de castigo, nada disso, é um processo de autorreparação que ocasiona a fragilidade. Bom, vamos seguir adiante para ficar mais claro. Né? Aqui vocês têm, nessa animação, nódulos de forças mentais desequilibrados. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, existem trilhões, né? Temos 5 nódulos diferente. Obrigado por mostrar aí, ótimo. Né? Então, nódulos de forças mentais desequilibradas constituem a zona de remorso do inconsciente. Então, isso vibra.
são nódulos de força, eles têm uma frequência vibratória, segundo os espíritos nos explicam, um comprimento de onda, uma luminosidade, um brilho, uma obscuridade. Esses campos de força, eles estão impressos eletromagneticamente no nosso chamado corpo espiritual. Tá? Então, faltas graves que nós cometemos, as mais estranhas e absurdas em vidas anteriores, né? Próximo, por favor. Então, cada nódulo desses irradia ondas. Irradia ondas, olha só o desenhozinho ali. Cada nódulo irradia onda, que geram consequências. E essas ondas ficam dentro, irradiam externamente, mas ficam dentro da nossa própria estrutura, aí gerando consequências. Próximo. Bom, então, vidas passadas. Vamos acompanhar lá em cima. Pode ir apontando lá? Cada nódulo de forças mentais desequilibradas, que forma a zona de remo... Opa, não, pode voltar. Pode voltar anterior? Isso. Então, cada nódulo de forças mentais desequilibradas forma a zona de remorso, e continua André Luiz dizendo: cada nódulo produz ondas contínuas em circuito fechado. Como assim circuito fechado? Fica girando dentro de nós mesmos, dentro do próprio indivíduo. É um circuito fechado. E isso atinge, que isso vem lá do corpo mental, né? O corpo mental é uma denominação espírita da FEB, do livro Evolução em 2 Mundos, tem lá um capítulo corpo mental, certo? Então, atinge então o perispírito, ou chamado corpo espiritual, e lesam o corpo físico. Lesam o corpo físico, determinando a patologia. No caso do nosso estudo, a enxaqueca. Quer dizer, a fragilidade dos vasos sanguíneos em contrair, dilatar e gerar todos aqueles sintomas ali, né? Como drenagem dessas energias. Então, como assim drenagem de energias? Porque esses nódulos de forças desequilibradas de atitudes nossas, eles são campos, estão lá dentro girando, estão movimentando, estão irradiando, mas isso tem que sair, tem que ser limpo, tem que ser drenado. Esse processo de drenagem, ele se efetua através da manifestação do nosso novo corpo, nessa encarnação, por um processo de libertação, não de castigo, que isso não existe, né? Sigamos. Próximo. Isso. Bom, remorso como origem da enxaqueca. Existem inúmeras outras causas, esse é só um exemplo, né? Então, aqueles nódulos de forças mentais desequilibradas, a gente repete, gente, é para poder fixar mesmo, sabe? Aqueles nódulos de forças mentais desequilibradas desarticulam a sinergia, o equilíbrio, né, do perispírito. Perispírito, para quem não está acostumado, é o corpo espiritual, o corpo dos espíritos. Desarticulam o corpo dos espíritos, criando predisposições, tendências mórbidas, doentias, e atraindo obsessores, outros espíritos enfermos, desequilibrados. Os resíduos mentais da culpa são como lodo no fundo de calma piscina. Um dia virão à tona para a necessária remoção. O lodo está no fundo da piscina, tem que sair. E vai sair, vai drenar, vai se manifestar na superfície da piscina, ou seja, no novo corpo biológico. Próximo. Bom, agora ainda sobre vidas passadas, né? Vamos ver ainda aquelas causas reencarnatórias. Então, traumas sofridos graves, faltas graves, delitos cometidos que autolesam o indivíduo, né? Então, como eu falei para vocês, eu trabalho também com terapia de regressão, inclusive vidas passadas, né? Como processo terapêutico para curar, tratar pessoas, não por curiosidade apenas. A terapia regressiva, pode ir apontando para mim lá? A terapia regressiva demonstra que traumas de vidas anteriores
podem ser um fator gerador de enxaqueca. Exemplo da senhora Helga. Bom, é uma senhora de origem alemã, e o nome dela, na realidade, não é Helga. Eu coloquei Helga aí para que não haja nenhum processo de possibilidade de identificação, né? Então, a senhora Helga, que tinha enxaqueca, que efetuou terapia às vidas passadas. Então, vamos ver o que apareceu nessa terapia. Próximo. Bom, eu acho que eu não mencionei, então eu vou comentar o que aconteceu com a senhora Helga. A senhora Helga, numa vida anterior, ela vivia na Alemanha, na região da Floresta Negra, e era casada com um lenhador, e a dona Helga falava muito, e isso ia irritando o companheiro, o marido dela. Ele se irritava com muita facilidade. Um dia, numa discussão, ela falava tanto, ele mandava ela calar a boca, ele não era nada de educada, nem um indivíduo mais ou menos agressivo. Tão agressivo era que, no que ela não parou de falar, ele pegou uma acha de lenha, né, um pedaço de lenha, pegou uma acha de lenha e bateu na cabeça da dona Helga. E ele não tinha intenção, mas matou a dona Helga. E ela gravou no inconsciente essa situação, e na terapia de vida passada apareceu isso, e nós desbloqueamos, tratamos, etc. Claro que alguém diz, não, isso é uma fantasia e tal. Mesmo que seja fantasia, o importante é que desbloqueou a fantasia dela. Nós que conhecemos as reencarnações sabemos que não é fantasia, realmente ocorreu. Mas mesmo que não fosse, não há problema, trata da mesma forma e cura. Próximo. O exemplo do Dr. Harrison. Dr. Harrison era um médico oftalmologista, e esse caso foi citado no livro do Dr. Netterton. O nome do livro em português é Vidas Passadas em Terapia. Interessante que o título é ambíguo. Como assim ambíguo? Você pode entender como vidas passadas em terapia. Ou pode entender como vidas passadas em terapia. Não sei se é proposital ou não, ou na tradução eles não botaram a vírgula, ou coisa assim. Mas, de qualquer forma, esse é o nome do livro. O Dr. Harrison, ele tinha uma enxaqueca terrível, tinha procurado N formas de tratamento, e ele acabou procurando o Morris Netterton, na Califórnia, que trabalhava com terapia de regressão a vidas, regressão, de modo geral, inclusive vidas anteriores, né? Como eu faço também. Então, é o seguinte, nas regressões, o Dr. Harrison, ele se viu nos Estados Unidos, ele era americano mesmo, né? Uma vida anterior, onde ele era contratado para matar índios, para que os colonos, etc., ocupassem certas áreas. E os índios, às vezes, entravam, invadiam, etc. Então, ele era contratado para matar índios. E matou um grande número de índios americanos. Até que, um determinado dia, ele estava acampado num determinado local, e os índios o viram, encontraram e o identificaram. O que é que os índios fizeram? Eles pegaram uma tira de couro, molharam a tira de couro, molharam bem, amarraram o Harrison, que tinha outro nome naquela época, né? Amarraram o Harrison numa árvore, com a tira de couro molhada presa à cabeça. Então, como só a tira ia encolhendo, ia dando dores lancinantes, terríveis, e ele faleceu assim. Então, o que aconteceu? O inconsciente tinha esse registro, né? E realmente houve aquela lesão associada com o processo da culpa pelos assassinatos que ele cometia, né? Dos índios, e ele reencarnou com essa fragilidade, tendendo à enxaqueca na vida atual. Então, vemos aí dois exemplos, né?
dois exemplos de causa de vidas passadas. Vamos adiante, né? Pode passar o próximo. Agora vem o terceiro grupo de causas de enxaquecas. Então, nós vimos causas dessa vida, como acidentes, traumas de parto, etc. Nós vimos o segundo grupo, que são causas de vidas anteriores, e agora vamos ver o terceiro grupo, que é influências espirituais. Aqui se deve a influências mentais, frequentemente de mentes extrafísicas, ou seja, de espíritos. Tá? Também pode ser de influências de mentes físicas, mas aqui, principalmente, a que a gente tem estudado são as extrafísicas. Bom, a aura da enxaqueca, todo aquele processo de captação, de ver isso, ver aqueles cheiros, sentir imagens, perceber e tudo mais, antes de dar dor, a aura da enxaqueca, ou toda a enxaqueca, pode ter forte participação de influências espirituais. Vejamos. Próximo. Isso. Então, as influências espirituais, eu dividi em 3 grupos. Primeiro, 3.1, 3.2 e 3.3. 3.1. Um obsessor com ferimento no local. Digamos o seguinte, vamos fantasiar que o Dr. Harrison estivesse desencarnado, ainda tivesse com a sua enxaqueca, ou tivesse morrido antes, tivesse morrido ali, quando os índios colocaram tira de couro, e ele, no mundo espiritual, ele se aproxima de um irmão, de um filho, de alguém desesperado, e a frequência vibratória, o comprimento de onda, a energia emanada pelos seus campos mentais, entende? Influenciam uma pessoa que passa a ter as dores de cabeça repetitivas, etc. Então, um obsessor é um espírito negativo, desequilibrado, sofredor, que influencia negativamente uma pessoa, conscientemente ou inconscientemente, geralmente conscientemente. Mas então, um obsessor com ferimento no local, na cabeça, nos vasos sanguíneos, no cérebro e tal. O segundo grupo é a manipulação de ectoplasma por obsessores. Ectoplasma foi uma substância muito estudada por um prêmio Nobel de Medicina, Charles Richet, que ganhou o prêmio Nobel de Medicina não pela descoberta do ectoplasma, mas pelos estudos de antígenos, anticorpos. Ele estudou choque anafilático, foi a primeira pessoa que estudou o choque anafilático, as crises de alergia graves, enfim. Né? Então, Charles Richet é um cientista de renome internacional, tanto é que ganhou o prêmio Nobel de Medicina. Né? Charles Richet, escreve com T no final, Richet. Então, o ectoplasma é uma substância que médiums, pessoas sensitivas ou paranormais, emitem, exalam. Então, o ectoplasma já foi pesado, medido, visto composição. Ele tem um aspecto assim, que lembra um algodão, tá? Ele é gosmento, mucoso, sai em grande quantidade. Então, esses médiuns, ao exalarem essa substância, o ectoplasma também tem outros nomes. Por exemplo, o William Crookes, que inventou os raios catódicos da televisão, que estudou vários elementos químicos, como vanádio, polônio e tudo mais, né? Estudou o espectro lunar. William Crookes chama o ectoplasma de força psíquica. Não é o mesmo, tem outros sinônimos, né? Tem uma coleção de sinônimos que não interessa agora. Então, esse ectoplasma que os médiums cedem, essa energia, esses espíritos obsessores juntam esse ectoplasma e criam situações que geram as dores de cabeça. Né? Isso parece um pouco de fantasia para quem não estuda, não conhece as coisas. Essas afirmações, elas não são assim gratuitas, elas são pesquisas imensas.
inclusive de grandes cientistas mundiais. Citei aqui o Charles Richet, prêmio Nobel, citei o William Crookes, que descobriu o raio catódico da TV, enfim, e outras coisas. Tá? E o terceiro grupo é a colocação de artefatos fluídicos, também chamados aparelhos parasitas, né? Pelos espíritos doentes, desequilibrados, maldosos. Eles criam eletromagneticamente, como se fossem chips, para dar uma ideia assim, e implantam esses artefatos energéticos, artefatos fluídicos ou aparelhos parasitas, eles implantam no corpo astral, ou chamado psicossoma, né, para alguns estudiosos, implantam no psicossoma esses artefatos fluídicos, e eles manipulam a distância mentalmente, né, provocando a enxaqueca, o processo de vingança e tudo mais, né? Então, lamento que algumas pessoas que não têm nenhum conhecimento da parte da ciência espírita, algumas coisas fica difícil explicar assim tão rapidamente. Só a ectoplasma dá de falar horas, né? Mas então, rapidamente, são os 3 tipos de influências espirituais determinantes de enxaquecas. Próximo. Bom, aqui no livro, lá em cima está escrito, referência no livro Nos Bastidores da Obsessão. Editora Federação Espírita Brasileira, 1970, Manuel Filomeno de Miranda, de Barra de Valdo Franco, capítulo Processos Obsessivos. Leiamos, pois. Diz o espírito, o Dr. Teofrastos, que era um espírito inteligentíssimo, mas maldoso e vingativo, né? Diz ele, iremos fazer uma implantação de uma pequena célula fotoelétrica gravada de material especial. Somos obrigados a utilizar os mais avançados recursos para colimar nossos fins. Este é um dos muitos processos que podemos utilizar em nossas tarefas. Estava se referindo à implantação no cérebro astral. Tá? Então, aqui é só uma referência dos aparelhos parasitas, que eles podem estar presentes em muitas patologias. Né? Claro que há causas orgânicas e tudo mais, né? Mas isso também existe. Next, please. Barreiras do inconsciente. Bom, nós não costumamos nos lembrar do nosso passado, das vidas anteriores, porque senão seria um caos. A gente se lembrar coisas incríveis que nós fizemos, o que as pessoas que convivem conosco fizeram conosco, a gente não poderia conviver com elas. Então, esse esquecimento ele é necessário, só se abre terapeuticamente, bem claro. Então, existem barreiras do inconsciente que vedam o passado. Pode mostrá-las, por favor? Bem, são camadas do inconsciente. Aqui, em azulzinho claro, estão os arquivos mais profundos do inconsciente passado, vidas anteriores. Né? Então, está vendo aquelas bolinhas vermelhinhas ali? Estou simbolizando arquétipos ou arquivos de vidas anteriores. Experiências de vidas anteriores que nós tivemos, né? Só que está mais ou menos fechadinho e aquilo não vem à consciência. Agora, suponhamos, existe muitas formas de ver a consciência, até terapeuticamente e tudo mais. Mas, falando em problema, em enxaqueca, né, em doenças, vamos ver uma forma anômala, errada, de fazer isso vir à superfície. O indivíduo ingere uma droga ou se alcooliza e pode mostrar o que acontece. Pode mostrar, próximo. Bom, então, essa droga que ele ingeriu faz uma expansão da consciência. Olha só lá em cima, tá vendo? Olha só. Essa expansão da consciência faz com que esses arquivos de vidas anteriores venham à superfície, venham ao córtex cerebral, apareçam na aura externa da pessoa, com registros de cores, de luzes, ou coisas muito piores, né, que vêm à superfície. Então, o indivíduo, no caso, ele fez uma expansão de consciência desequilibrada, desorientada,
né, mal conduzida, e essa expansão de consciência trouxe à superfície, trouxe a lume esse registro do passado. E o que acontece então? Próximo. Bem, aqui está um obsessor, que é uma entidade espiritual, um espírito vingativo, que tem os mesmos registros, da mesma cor, mesmo diâmetro, mesmas experiências em comum com essa pessoa, que agora, digamos, ingeriu droga e fez uma expansão de consciência. O que acontece? Quando aquelas, vamos falar assim, bolinhas, né? Aquelas bolinhas vieram para externamente, aqueles registros de vidas passadas vieram à superfície, chamam por frequência de onda, por vibração, né? Digamos, a pessoa está ali, ela vibrou, ela tem ali um www.porcaria, porcaria, porcaria. Aí vai sintonizar com www.porcaria, porcaria, porcaria. Ou seja, vai atrair do seu passado aqueles fatos que geraram uma vida em comum com esse obsessor. Então, ele vai ser atraído, gruda, adere, se aproxima, influencia e pode causar uma série de coisas. Inclusive um processo de enxaqueca, ele ser um cofator, ele ser um fator complementar, uma causa adicional. Próximo. Bom, são muito pessoais os fatores desencadeantes da crise de enxaqueca. E, sobretudo, esses fatores não são a verdadeira causa. Por exemplo, chocolate. A pessoa come chocolate e tem uma enxaqueca. Gente, não é o chocolate que causou enxaqueca, ele foi o desencadeador. Entende? Então, se como foi o revólver que me matou. Não, alguém ensinou o revólver. Né? Então, por que o chocolate está dando nessa pessoa a enxaqueca? Porque é um fator que vai acionar um registro de vida anterior, etc. E a pessoa tem aquela sensibilidade ao chocolate. Pode ser a salsicha, minha vovó dizia salsicha, né? Vovó Doroteia, saudade da vovó Doroteia. Então, salsicha, alimentos embutidos, sorvete, feijão, queijo, café, refrigerante, tomar hormônio, usar nitratos, ter estresse, clima, álcool, etc. Gente, cada pessoa, tem gente que pode comer chocolate à vontade, tem enxaqueca, mas não tem enxaqueca com chocolate, tem só com refrigerante. Outros têm só com café, outros têm com café e refrigerante, outros têm com mudanças bruscas de clima, outros têm quando ingere bebida alcoólica, e tem um etc. ali, Salvador. Tem muitas outras fatores desencadeantes, porque nós estamos vendo o indivíduo em profundidade, a nível energético, a nível espiritual, a nível de vidas anteriores. Esses são os fatores desencadeantes. Bom, continuando. Bom, exames para diagnosticar. Existe algum exame para dar enxaqueca positiva, enxaqueca negativa? Vejamos. Próximo. Não existem exames específicos. O diagnóstico é clínico, são sintomas. Não adianta fazer ressonância magnética para ver se tem enxaqueca. Não adianta fazer tomografia computadorizada para ver se tem enxaqueca. Não. Ou qualquer outro. Entende? O diagnóstico é clínico, é pelos sintomas, aqueles que nós falamos no começo. Enjoo, náusea, aquele aura do enxaqueca e tudo mais, né? Próximo. Por que eu tenho enxaqueca? A pessoa pergunta. Bom, você tem uma sensibilidade individual anatômica no seu cérebro, nos vasos sanguíneos do seu cérebro, porque é neurovascular, né? Uma sensibilidade fisiológica, você tem um funcionamento cerebral dos vasos sanguíneos que é sensível. Tá certo? Tá certo. Mas isso é a visão periférica orgânica, real. Bom, acontece, os espíritos nos dizem que
Esse é o locus, latim lugar, né? Minoris resistência. Ou seja, é um dos lugares mais frágeis dessa pessoa. Por quê? Porque tem histórico de vida passada. Tem a acha de lenha, tem enfim, uma série de outras circunstâncias, né? Então, aquele é um locus minoris resistência. Ali é que vai se expressar. Então, o problema orgânico existe, mas não é a causa mais profunda. Próximo. Aí a pessoa pergunta, né? Mas por que é que eu tenho essa sensibilidade orgânica? Bom, a anatomia, quer dizer, os órgãos, o tipo, a forma, a morfologia dos órgãos, né? E a fisiologia, ou seja, o funcionamento, refletem fragilidades ou desarmonias do corpo espiritual. Nós estudamos, sabemos isso. Então, essa fragilidade, esse locus minori resistência, ele decorre de registros no corpo espiritual, no perispírito, ou seja, no cérebro astral. Porque quando a gente vê a mamãe, a vovó, a titia na sessão mediúnica, a gente não vê com forma de fumacinha nem de flor. A gente reconhece pelos olhos, pelo sorriso, pelo choro de emoção, porque ela tem um corpo espiritual, inclusive um cérebro de outra dimensão, o cérebro astral, certo? Então, essa lesão está lá no cérebro astral. Sigamos, pois. Bem, próximo. Então, aqui, para quem não está lembrado, letra E aqui é a alma, espírito ou essência, o que nós somos mesmo. Aqui, em preto e negro, está o nosso corpo biológico e no meio está o perispírito, o corpo dos espíritos, ou corpo astral. Então, essa lesão que tem no corpo físico aqui à direita, ela decorre de uma lesão que tem no corpo astral. Ok? Isso, obrigado. Sigamos. Próximo. Aí a pessoa pergunta, mas como desarmonias energéticas gravadas no corpo espiritual, perispírito, né, chegam no corpo biológico? Aí, a gente estudando a ciência espírita, a gente sabe o seguinte, que o corpo espiritual está ligado ao corpo biológico, molécula a molécula, com crase, né? Molécula ligada a molécula com molécula, biológico com astral, através de um campo de energia vital. Então, quem faz a colinha, quem faz a ligação molécula a molécula, essa colinha, esse super bonder, seria exatamente, né, o cascorê, seja o que for. Essa colinha é a energia vital, também chamado fluido vital, também chamado prana, etc., que forma um campo vibratório chamado duplo etérico, ou corpo etérico. É um campo de energia vital. Bem, lá embaixo, ali, as células enfermas do corpo espiritual, que estava ali em azul, né, vibram em determinada frequência, modificando a energia, o fluido vital. E essa energia vital, desarmonizada, determina o desarranjo celular no corpo físico. Nós estamos repetindo para uma questão didática, tá? Então, é assim que acontece, que passa essa desarmonia do corpo astral para o corpo físico. Seguindo, próximo. Aí a pessoa pergunta, mas como é que eu adquiri essa fragilidade no corpo astral que passou para o corpo físico para eu ter enxaqueca? Bem, pode acompanhar com a setinha ali? Gostei dessa setinha ali. Assim como a anatomia e fisiologia do corpo refletem fragilidades e desarmonias do corpo astral, o perispírito, né? Este, por sua vez, reflete as desarmonias do chamado corpo mental, ou, mais profundamente ainda, do inconsciente, que é o espírito. Tá? Pode passar o próximo, quer dizer, onde veio mentalmente a experiência, a dor,
o trauma, etc, né? Então, aqui está, em preto aqui o corpo biológico, aqui em azul está o corpo espiritual ou perispírito, e aqui está a essência, alma, espírito, né? Essência. Agora vamos ver mais uns detalhezinhos aqui. Pode mostrar? Então aqui o chamado duplo etérico, que é aquele campo de fluido vital que passa toda a impressão do perispírito no corpo, e vice-versa. E vice-versa. Tudo que nós vivemos aqui fica registrado no corpo astral. Agora tem mais alguma coisa. Pode mostrar. O que é isso? É o chamado corpo mental. Quem quiser estudar corpo mental pode ler Evolução em Dois Mundos. Lamentavelmente, é um livro bem difícil. Eu acho muito difícil. Para mim, foi muito difícil estudar. Então, esse corpo mental é um campo onde procedem a movimento, as energias da nossa mente. Então, daqui o indivíduo odeia, daqui o indivíduo tem ciúme, tem inveja, ou ama, produz alguma coisa positiva ou negativa. Essa energia impregna o perispírito, que passa pelo corpo etérico e vai para o corpo biológico, tá? Seguindo, aqui tem uma divisãozinha para dizer que quando a gente desencarna, morre, cremado, enterrado, etc., o corpo biológico, né? Não sei se dá de mostrar o próximo já, acho que já dá, vamos ver. Não volta, por gentileza, desculpe, pode voltar. Então, quando a gente desencarna, morre, o que acontece? Esse corpo etérico se dilui, volta para a massa de energia do universo, e a gente passa a viver lá no mundo astral com o corpo espiritual. Muito bem, pode seguir o próximo, sim. Pode seguir o próximo. Porque o que eu tenho enxaqueca e o meu irmão não tem? Meu irmão é de sangue, meu irmão da minha família. A resposta é a seguinte: o magnetismo do corpo espiritual, ou seja, as matrizes energéticas do perispírito de cada filho, atraíram genes diferentes em cada gestação. Então, o indivíduo traz aquele trauma, traz aquela atitude do passado, né? Porque o trauma sempre decorre de uma atitude. Por que o Harrison morreu com aquele couro na cabeça? Porque ele vivia matando índio, não é verdade? Então, tudo tem um histórico anterior mais sério, né? Isso impregna nas matrizes energéticas do perispírito e cada filho é diferente, certo? Mesmo que sejam gêmeos, biologicamente, mas o corpo extrafísico é diferente, tem um histórico diferente. Seguindo. Genética. Há pessoas que colocam o seguinte: a epilepsia é genética ou não é genética? Resposta: há 5 estruturas de DNA, que são genes, que predispõem a enxaqueca. Predispõe não quer dizer que vá dar. Ela predispõe a formar vasos sanguíneos, estruturas cerebrais, que favorecem a ter enxaqueca. Certo? Favorece, predispõe. Cogita-se em mais de 100 subtipos de DNAs relacionados com isso. Então, tem um fator genético. Então não tem nada espiritual. Não. Lembra que o espírito que vai reencarnar, ele se liga ao óvulo desde o início e, ligado ao óvulo, vai atrair aquele espermatozoide que tem os genes compatíveis com a sua característica, a sua história do passado. Bem, no entanto, a epigenética. O que é tal da epigenética? Epigenética são a influência dos fatores ambientais. Então, tem a gene, mas tem os fatores ambientais. É que determina que essa enxaqueca vai aparecer ou não. Existem marcadores genéticos que bloqueiam ou estimulam os genes. O indivíduo pode ter o gene e não ter enxaqueca. Certo? Então, pode ser até gêmeo univitelíneo, certo? Mas acontece que não expressa às vezes. Então, a genética existe, é um fato, mas as leis genéticas são subordinadas, as leis bioquímicas são subordinadas às leis das energias espirituais. Seguindo. Bom, aqui explicando, quase todo mundo quase conhece, isso aqui é um gene, né?
ele tem aquelas letrinhas A, T, C, G, tal, que elas se repetem e mudam a sequência infinitamente. Então, não há duas pessoas iguais no mundo, não há dois homens e duas mulheres iguais, porque os genes, eles modificam, assim, infinitamente. É como o alfabeto, pode ser A, C, outro pode ser A, C, outro pode ser A, C, C, e assim por diante, né? E do outro lado, o G e o T. Essas letrinhas, tem nome, citosina, guanina, timina, mas isso não vem ao caso, esses detalhes técnicos, né? Seguindo. Bom, o óvulo é envolvido e magnetizado pelas vibrações do reencarnante. No caso nosso da enxaqueca, então, o seguinte, aquele espírito que tem aquele histórico, que tem tendência à enxaqueca, ele traz as energias. E o óvulo, ele é envolvido, o espírito é preparado, ele tem um estudo sobre isso, ele é adormecido, ele se liga à psicosfera da mãe, depois ao chakra genésico da mãe, depois ele vai se ligando ao fluido vital do óvulo. E esse óvulo, então, ele é magnetizado pelas energias do espírito. E esse óvulo está irradiando uma frequência de onda. Essa frequência de onda expressa todo o passado dele, todas as características, todo o merecimento, todas as qualidades, todos os defeitos do espírito, que se expressam por energias. Então, esse óvulo está irradiando, na realidade é um ovócito de segunda ordem, né? Está irradiando as energias do espírito que vai reencarnar. Próximo. E o que acontece, né? Qual é o espermatozoide que vai fecundar? O espermatozoide cujos genes vibram na mesma energia é que ele é atraído. O histórico espiritual desse espírito, né, cria no óvulo a frequência vibratória, atraindo o espermatozoide com genes correspondentes. No caso de tendência à enxaqueca, por exemplo. Estou falando só desse ponto, né? Existem milhões de outros pontos, ou trilhões de outros pontos, né? Então, aí está ali, ó, vocês podem observar que é um menino, né? Porque é o espermatozoide Y, né? O espermatozoide Y está sendo atraído pelo óvulo. Próximo. Bom, nossos agradecimentos ao Adriano Máximo e à Isabela, né, que estão colaborando aí, projetando os slides, né, do nosso trabalho, né? Muito obrigado pela atenção deles. Predisposição hereditária. Então, o indivíduo pode ter uma tendência hereditária, pode receber o gene, tá? Só que as energias do corpo espiritual desse indivíduo podem reduzir a vibração. Por exemplo, aquele papai e aquela mamãe estão produzindo óvulos e espermatozoides que têm genes com tendência à enxaqueca, no caso. Aqui está o gene, está representando a energia dele. Pode mostrar, seguindo. Está vendo essas setinhas aqui? É o campo vibratório do corpo espiritual, que está bloqueando, está simbolicamente murchando. Esse gene tem uma expressividade genética menor, tem um poder de penetrância genética menor. O gene está ali. Mas, embora o pai e a mãe estejam transmitindo o gene da enxaqueca, ele não está se expressando, a pessoa não tem enxaqueca, certo? Por causa que as vibrações do perispírito dele bloqueiam, devido ao merecimento, às qualidades e tudo mais, né? O contrário acontece no outro filho, por exemplo, né? Pode mostrar? Ó. Bom, então aqui ainda sobre aquele anterior. Genes com expressividade menor, porque foram bloqueados pelo merecimento decorrente dos registros energéticos das estruturas astrais. O indivíduo tinha qualidades tão boas e não tinha sintonia com essa história de enxaqueca. Então, o gene, ele não se expressa significativamente. Próximo. Predisposição genética. As energias do perispírito podem, em alguns casos, ampliar as vibrações do gene. E a enxaqueca pode se manifestar intensamente. Aí é o contrário, tá aí o gene, existem muitos genes e subtipos, né, que
tenderiam a ter enxaqueca. Está ali o gene. Aí o que acontece? O indivíduo tem aquele histórico terrível, ligado a atitudes suas, ou tem traumas muito graves. Vejamos. E o que acontece? As vibrações do corpo espiritual do indivíduo aumentam, potencializam. As energias do perispírito podem ampliar as vibrações do gene e a enxaqueca se manifestar intensamente. Tá? Então, a gente, nos nossos estudos espíritas, até que os espíritos ditam pelos médiuns, né, essas explicações, nós não estamos inventando, essas são informações espirituais, então, eles não deixam de aceitar e explicar que a genética funciona normalmente, só que tem esses fatores, esses cofatores extrafísicos. Seguinte. Então, esses genes com expressividade maior foram estimulados pelo desequilíbrio dos registros energéticos das estruturas astrais. Nós já vimos isso, né? Seguindo. Relax. Muito bom para tratar enxaqueca também, né? Além da medicação, que nós vamos ver depois, né? Isso aí é muito bom. Tratamento. Acompanhamento com terapeuta. Porque muitas questões emocionais podem estar relacionadas. O Reiki, que é um trabalho muito, muito significativo, trabalhando com as energias, né? Terapia regressiva às vivências passadas. Por que não botei vidas passadas? Porque às vezes é vida dessa encarnação mesmo, eu parto, a gestação, etc., né? Mas pode ser vidas anteriores. Tratamento médico clássico, não pode abandonar. Homeopatia organicista ou unicista. Organicista, que é aquela que atua no órgão mesmo. E unicista, é aquela que vai pelo mental da pessoa, pelo aspecto psicológico, que é fantástica também. O tratamento espiritual e a desobsessão, encaminhar as entidades espirituais que podem, porventura, estar associadas ao processo. E não é raro. Sigamos. Bem, o tratamento unicista, nesse caso, o medicamento, eu sou médico homeopata também, né? O medicamento escolhido é escolhido conforme a frequência vibratória do paciente. Valoriza-se os medos do paciente, as mágoas, as tristezas, as decepções, a sensibilidade que ele tem a uma coisa ou outra, o sono, os sonhos, que tipo de sonho que ele tem, as preferências, os hábitos de vida, etc. Então, a gente faz uma chamada repertorização homeopática. Junta todas as características da pessoa, classifica numa frequência vibratória e associa essa frequência a um medicamento homeopático. São mais de 2.000 medicamentos, certo? Então, cada medicamento tem uma sintonia com determinada situação, tá? Vejam que a homeopatia vai atuar, depois a gente vai falar, acredito, deve ter um slide sobre isso, no duplo etérico, naquela campo energético ali. Seguindo. Bom, nós já vimos lá em cima, né? Então, aqui, um paciente que morde, que bate, que golpeia a si mesma, ou a si mesmo, né? Sintoniza com o medicamento atropa beladona. Tem muita criança que bate a cabeça na parede, a gente dá beladona e ela para de fazer isso, tá? Crianças que mordem muito também, né? Tem que saber a dose certa, a concentração. Beladona pode ser usada de C1, D1 até 10.000, a potência dela. Então, é diluição e energização, né? O paciente tímido, friorento, silícia terra. Aquela pessoa que tem medo de tudo, a gente dá calcária carbônica. Calcária carbônica, né, é um sal, carbonato de cálcio. Homeopatia não quer dizer que seja planta, certo? Necessariamente, né? Silícia também não é planta. O paciente que não tolera injustiça, nux vomica. O paciente ansioso, organizado, meticuloso, né? Arsênico álbum, que é um veneno. Entende? Esse é um mineral também, né? Mágoa, ressentimento, aquela pessoa que tem um ressentimento profundo, uma mágoa profunda, natro muriático, que teve uma perda, uma decepção grande na vida,
né? Inácia Amara. O indivíduo que adora botar fogo nas coisas e passa um frio danado, aquele indivíduo que vem no consultório no verão de casaco de lã, geralmente é um epa-sulfo. Aquele indivíduo que tem a mania de prever a sua morte. Eu vou morrer com 34 anos. Ele passa 30, 40, 50, ele não morre coisa nenhuma, né? Então, geralmente, é temperamento acônito na pelos, né? Seguindo mais alguns exemplos. Né? Como disse, são 2.000, né? Mas o indivíduo que tem uma indignação gravíssima na sua vida, staphylos aureus, o indivíduo autoritário, volta, por favor, autoritário, que não tolera a contradição, licopodium clavato, ciumento, loquaz sensual, laquesis trigonocéfalos. Trigonocéfalos é cabeça de triângulo, laquesis é uma cobra, certo? É um remédio feito da cobra. Então veja que não é só planta, né? Tem minerais, tem sais, tem cobras, tem um montão de coisa. A história de abandono muito grande, pulsatila nigricans, temperamento compassivo, afetuoso, fósforo, ilusão de perseguição, ilusão de estar fora do corpo. Anacardia, sabe, ele pode estar fora do corpo mesmo, ele pode se desdobrar, mas no livro de miopatia está indivíduo que tem ilusão que está fora do corpo, como tecnicamente se diz. Indivíduo que não perdoa nunca, nitric acid, ácido nítrico, tudo diluído, né? Temperamento distraído e completamente desorganizado, sulfo. Bom, são exemplos de tratamentos homeopáticos, né? Como é que é considerado? Aqui, gente, um tratamento com passes magnéticos. Aqui você vê aqui o paciente antes, aqui embaixo, né? Pode apontar, não sei se consegue. Pacientes antes aqui embaixo, esse aqui é uma foto Kirlian, fotografia do campo vibratório dele, tá? No caso é uma mocinha dela. Antes, aqui está uma pessoa à direita, doadora ali, ó, aplicando passe magnético, fazendo aquela chamada imposição de mãos. É a pessoa que fez o curso lá conosco e tudo mais, né? Alguém que estuda profundamente essas questões. Está doando energia, um trabalho de doação gratuita, voluntário e tal, né? Olha só o paciente depois, lá em cima. Veja como o contorno ficou mais claro, mais brilhante, mais luminoso. Essa placa energia vermelha grande aqui, marrom, ficou pequenininha ali, entende? Então, essa é uma documentação que nós fizemos lá no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, de um paciente antes e depois do passe. Então, documentando que a energia vital, ou que energia for, ela modifica e é fotografável, isso com uma máquina especial inventada no Cazaquistão, né? Pelo Dr. Semyon Davidovich Kirlian, né? Por isso chama-se Kirliangrafia. A ação da homeopatia no duplo etérico. A homeopatia não atua no corpo físico, não atua nos vasos sanguíneos, nessas dinamizações altas, ela atua no duplo etérico, naquele campo de fluido vital, de energia vital. Por isso tem que ter relação com o temperamento da pessoa. Próximo. Ó, aqui, o corpo etérico é composto de fluido vital. Aqui, pode mostrar a pessoa aqui da direita, aqui vai morrer. Quer ver? Pode mostrar, próximo. Ó, tá vendo? Foi enterrado. Foi enterrado lá. Quem fez o desenho foi minha filha Denise, né? Foi enterrado. Né? Aí, o seguinte, aqui está o corpo etérico. Então, o corpo etérico é que faz essa ligação molécula a molécula do perispírito ao corpo físico. Né? A homeopatia é energia. Não tem mais ação química, zero. Ela entra no paciente pelo corpo etérico. Daí, por aceleração vibratória, vai para o astral, corpo astral, e por desaceleração chega ao corpo físico. Mas ela entra pelo duplo etérico. Homeopatia é energia. Por isso, se pegar o vidro ali, só tem água, mas é água dinamizada, energizada milhares e milhares de vezes por máquinas especiais, né? E quando é glóbulo também tem água e bota a suquinha só para facilitar a tomar. Próximo. Estamos quase no final, né? Seguindo. Desobsessão, tem que encaminhar os pobres dos espíritos que estão perturbando, que precisam ser orientados e tratados, ou hipnotizados, muitas vezes fazemos isso, hipnotizados e levados para tratamento no astral, né?
Alguns vão pelo diálogo, outros vão hipnotizados, carinhosamente levados, respeitosamente levados e entregue para os seus parentes, mamãe, papai e vovó, no mundo astral. Certo? Seguindo, desobsessão, tratamento espiritual, né? Mudança de atitude como caminho de cura. Pode curar nesta vida. Pode curar só depois da morte no corpo astral. Ou pode curar só na próxima reencarnação. Mas a mudança de atitude é fundamental. O pensamento nosso. Próximo. Mudança de atitude são coisas muito complexas. Alimentação correta, vida organizada, paz, trabalho, educação, pensamentos e sentimentos em equilíbrio. Muito difícil, né? Mas é o caminho que todos nós devemos tomar. Com ou sem religião, isso é algo de ética, de inteligência, de bom senso, de equilíbrio, de harmonia com a lei cósmica universal, que é Deus. Tá? Então, se a gente mudar a nossa atitude, tudo vai mudando com o tempo. Se não mudar agora, muda para depois, mas muda. Seguindo. Mudança de atitude como caminho de cura nesta ou na próxima vida. Os pensamentos e sentimentos suaves de um espírito nobre emitem ondas de alta frequência, ondas luminosas, ondas brilhantes e perfumadas. Elas partem lá do nosso corpo mental, criam no corpo astral, no corpo espiritual, campos magnéticos organizados, refletindo no corpo físico e modelando um corpo biológico saudável e harmonizado. Então, tudo vem lá da nossa profundidade, da nossa essência. Então, ali é que a gente cria as programações para esta vida, para o mundo espiritual e para as próximas vidas. Seguindo. No mundo espiritual, o espírito tem enxaqueca? Me perguntaram. Depende. Há tipos de mundos próximos à crosta planetária. Tem sim, vive com enxaqueca. Eles têm anatomia e fisiologia semelhante. Eles têm reflexo da nossa vida aqui na Terra e mantêm as células em desequilíbrio e as células do corpo astral em desequilíbrio. Então, pode acontecer sim. Já vimos isso. Próximo. A pergunta 55 e 186 do Livro dos Espíritos fala em mundos habitados só em corpo astral, em perispírito, mundos habitados com corpo físico sutil. Aí esse pessoal já não tem mais enxaqueca. Segue? Não vamos tomar muito tempo com isso. Eu acho interessante ler 188 também, 188. Doenças são caminhos para a drenagem de energias enfermas do corpo espiritual para o corpo físico. Então, perguntaram-me, tratar e curar não interferiria na lei maior, na lei de Deus, etc.? Se o indivíduo está passando uma situação que é consequência do seu passado, tal. Resposta, não reencarnamos para sofrer. Reencarnamos para evoluir, mudar as nossas energias. O tratamento é uma obrigação, pois saudáveis seremos mais produtivos. Mas se a drenagem total de energias do corpo espiritual for impossível, o tratamento pelo menos amenizará a dor. Certo? Então, é obrigação nossa buscar o tratamento. Próximo, está quase terminando. Bem, tua fé te curou, disse Jesus. Quando Jesus curou o cego, eu gosto muito de usar esse exemplo. Ele não disse, vai, minha filha, eu te curei. O que é que ele disse? Vai, porque tua fé te curou. Não é aquela fé piegas, cega ou burra. É uma fé atuante, inteligente. É a mudança do psiquismo, é a busca pela modificação do pensamento, das atitudes e dos sentimentos, gerando campos eletromagnéticos, energias de recuperação, de cura, de mudanças.
a pequeno, médio, longo, muito longo prazo, mas isso é inevitável a mudança. Então, quando se fala na fé, é aquele movimento, aquela atitude realmente intensa e forte. Próximo. Conclusão. Amor, trabalho, né? O amor e o trabalho vão gerar em nós campos de luz, como essa fotografia Kirlian aí, né? Que não será temporária, mas ela será permanente se nós conseguirmos manter o nosso pensamento na seriedade, na tranquilidade, na fraternidade, a compreensão e tudo aquilo que a gente aprende desde o Evangelho de Jesus, desde que Confúcio falou, que Buda falou, que Sócrates falou, que os grandes luminares da humanidade nos ensinam. Né? Homem, conhece-te a ti mesmo, dizia Sócrates. Né? Então, é isso, meus amigos. Esperamos que tenhamos conseguido, nesse tempo, passar um resumo didático dessa questão da visão espiritual da enxaqueca. Né? Aí está o nosso e-mail, se alguém quiser nos procurar profissionalmente, né? Será um prazer. Né? Para o pessoal que é de fora, sou de Florianópolis, uma bela ilha, né? Aqui em Santa Catarina. E foi um grande prazer estar com vocês. Bem, não sei se nós temos algum tempinho para perguntas. Doutor Ricardo, nós temos algumas perguntas, só que assim, eu vou pedir que o senhor seja o mais breve possível nas respostas diante do adiantar da hora, tá bom? Ok. Exercer aí o poder de síntese. E tem algumas também que certamente vão ser repetitivas, né? A Ione diz aqui que desenvolveu enxaqueca aos 10 anos de idade, hoje tem 61 e continua com a enxaqueca. Já fez vários tratamentos sem sucesso, e a conclusão que chegaram foi que a enxaqueca dela é multifatorial. Ela tomou vários medicamentos que afetaram o estômago, ela tem azia, mal-estar, enjoo, né? Nesse caso, então, pode ter alguma relação com vidas passadas? Sim, pode. Teria que ser analisado o caso. Pode ter, sim. Não estou afirmando, mas estou considerando que pode ter também. De sintético, resumido, por causa do tempo como você pediu, né? Perfeitamente. A Sol fala aqui que acorda com uma dor no topo da cabeça e já foi parar algumas vezes na emergência. E essas sensações ela só vem à noite quando ela dorme. E ela tem faz o comentário aqui de que tem a sensação de que essas sensações são enviadas até por encarnados, né? Qual que é o comentário que pode ser feito nesse sentido? Bem, provavelmente é uma captação anímica ou paranormal, uma sensibilidade dela às energias. Ela teria que estudar, desenvolver, ou seja, de estudar, educar essa percepção, conhecer, não sei de que cidade ela está, mas buscar grupo de estudos, aprimorar isso e saber disciplinar, separar e isolar essas energias. Resumidamente, seria isso. Certo. A Denise diz que teve enxaqueca, nem sempre com aura, durante 13 anos, de 2000 a 2014. Ela atribuiu a problemas profissionais porque, ao se aposentar, a enxaqueca desapareceu. Então, seria a pressão profissional o gatilho ou a razão precípua das enxaquecas que ela sentia? O gatilho. É o gatilho, o fator que faz desencadear, mas tem alguma coisa de profundidade. Certo. A Rita pergunta aqui sobre a enxaqueca durante o período menstrual. Sim, no período menstrual há uma fragilização orgânica, há uma sensibilidade, pode haver todos aqueles sintomas de TPM, etc., né? Então, isso pode ser um fator de fragilização que facilita ter enxaqueca. Eu peço desculpas por resumir, mas até para poder atender mais pessoas mesmo, né, Adriano?
Tranquilo. A Daniela pergunta sobre a enxaqueca associada à fotossensibilidade. Sim, existe naquela relação que nós falamos aí, salsicha, chocolate, sorvete, refrigerante, café e tal, há pessoas que têm sensibilidade a mudanças climáticas ou a luminosidade. E há também pessoas que na aura da enxaqueca, ou seja, aqueles sintomas que precedem a crise de enxaqueca, elas veem flashes luminosos, entende? Como também tem na epilepsia. Às vezes, eu disse às vezes, não sei, às vezes são presenças espirituais que são captadas, tá? O às vezes é importante, não é uma afirmação que seja sempre assim, mas existe também. E ela pergunta também, a Daniela, sobre a enxaqueca desencadeada durante o repouso do corpo físico, durante o sono. Pode acontecer durante o sono um desdobramento astral, ou seja, há uma expansão de consciência para um relaxamento e o corpo astral, o perispírito, pode se projetar fora do corpo biológico e isso acessar registros do inconsciente com mais facilidade e gerar, sintonizar com determinados registros e fazer com que tenha essas sensações, sim. A Venir fez uma pergunta aqui. Venir, eu vou até te pedir desculpa, é sobre um outro tema. Eu vou ter que pular, e até em virtude do horário, tá bom, Venir? Mas a gente vai procurar, de alguma forma, te dar algum retorno, tá bom? A Elaine, ela diz o seguinte: tenho enxaqueca forte demais centralizada no olho direito, já até desmaiei de tanta dor e chega a ficar semana sem aguentar claridade nenhuma. E ela pergunta, por que será? Tá bem. A Elaine, por acaso, é de Londres, não? A Elaine, por acaso, é de Londres? Não fala não. Elaine Maria. Não, então não é. Eu conheço uma Elaine que é de Londres aí. Então, o seguinte, me dá uma repetidinha na pergunta, porque eu me perdi um pouquinho lá. Ela diz que tem enxaqueca forte, forte demais, centralizada no olho direito, que já até desmaiou de tanta dor, chega a ficar semanas sem aguentar claridade nenhuma. E ela pergunta, por que será? Olha, Elaine, a gente afirmar assim, abruptamente ou de uma forma precipitada que é por tal coisa, a gente incorre assim numa questão de responsabilidade, entende? Então, fica difícil dizer por isso, Elaine, entende? A gente teria que analisar com calma. Pode ser um trauma de vida passada, pode ser uma influência espiritual, pode ser um trauma desta vida. Está dizendo que ela é de Goiânia ali. Então, teria que ser analisado. Teria que ser analisado, tá? Existem muitas possibilidades, né? E eu costumo muito no meu consultório tratar homeopaticamente, com aquele critério ali, né? E também fazer a terapia de regressão às vidas passadas, para localizar e desbloquear alguns nódulos energéticos que precisam ser desbloqueados e diluídos e orientados. Tá? Então, e essa própria questão da influência espiritual também a gente também orienta bem, né? Isso aí, que eu dirijo o grupo mediúnico também. Então, pode ser muita coisa, Elaine. Entende? Pena que você está em Goiânia, mas se um dia vir a Florianópolis, a gente pode. Aliás, um dia me perguntaram, por que você não vem aqui? Se tiver uma meia dúzia de pessoas para atender, até a gente pode ir, né? Mas sigamos. A Elizabeth dá o seu boa noite e fala assim, ó, tenho enxaqueca sempre quando fico com raiva ou chateada com alguém. Qual seria a causa? É a raiva. Não, acontece o seguinte, quando você tem raiva, você tem enxaqueca, porque a raiva, que uma coisa que pode acontecer com todos nós, né, claro, mas é que provavelmente essa tua raiva, no teu caso específico, está relacionado a um fato profundo que faz a sintonia. Então, um determinado fato, que numa vida anterior você teve uma atitude que gerou muita raiva,
Isso está impresso lá, e quando você faz raiva, você faz ressonância magnética. Você faz o link, você abre o caminho, abre aqueles canais anímicos, você sintoniza e puxa aquele registro. Aí pode haver influência obsessiva, pode ter vários fatores complementares, né? Resumidamente. E a Andressa, eu vou fazer só mais duas perguntas, tá? Pelo adiantar da hora. A Andressa, ela fala assim: tenho dor de cabeça frequente e também na cabeça e no ouvido esquerdo. E ela pergunta o que poderia ser essa dor no ouvido, né? Essa dor frequente no ouvido. Ela tem enxaqueca também, né? Também, associada a essa dor no ouvido, pelo que eu entendi aqui. Eu não sei se ela pegou no início a nossa exposição. Tem pessoas que têm até dor nos dentes. Às vezes dá no ombro, outros dá nos dentes, outros dá na face. Geralmente é mais comum assim no lado do crânio, né? Mas pode ser do ouvido, sim. Eu diria que ali é o locus minoris resistência. Locus minoris resistência dela é nessa região do ouvido. E por que ela tem essa parte mais sensível? Está ligada ao histórico dela. Ou trauma de parto, um fórceps, alguma coisa, um acidente de trânsito e tudo mais, ou alguma situação de vidas anteriores. Existe até o caso de espíritos que tiveram uma coisa no ouvido que estão grudados dela. Não estou afirmando isso, pelo amor de Deus. Né? Mas existem todas essas situações. Alguém está perguntando ali de que cidade eu sou. Florianópolis, Santa Catarina. Perguntaram ali no chat. Tá, joia. O Jefferson fala assim, ó, minha cabeça está doendo do lado direito diariamente, só que é uma dor pulsando há 4 anos e meu ouvido tem zumbido, o que pode ser? Aí vai ser a mesma situação da Andressa, não é, doutor Ricardo? Não, é a mesma situação, sim. Pode ser enxaqueca também, né? Pode ser enxaqueca com outra questão associada aí, né? Tá. Se surgiu surgiu uma pergunta aqui muito interessante, uma última eu vou fazer também, da Sandra. Ela fala assim, olha, crianças geralmente não sofrem enxaqueca. Por quê? Inicia geralmente na pré-adolescência, não é? E ela pergunta. Bem, nós sabemos que quando nós reencarnamos, nós nos ligamos ao óvulo, que atrai espermatozoide, etc. Inconscientemente é feita essa ligação. Essa ligação, ela vai se completando depois com o crescimento. Então, por exemplo, se eu desencarnar, eu tenho 1,75 m, o meu perispírito tem aproximadamente essa estrutura, e todo mundo vai me reconhecer pelas minhas características que são mais ou menos semelhantes, tá? No mundo espiritual. Quando reencarnar, até eu atingir a idade adulta, muitos campos vibratórios meus não estão ainda ligados a toda a estrutura. Então, essa ligação mesmo, ela fica total lá para os 21 anos. Mas ela tem até os 7 anos, como é que se diz? Tem muita sobra energética por fora, porque o perispírito não tem célula suficiente para ligar. Então, até os 7 anos, muitas coisas acontecem e outras não acontecem. Por exemplo, a criança de 2, 3 anos vê o irmãozinho que morreu, vê a avó, e o pessoal, que nada, é mentira dele, etc. Às vezes, está vendo mesmo. Tá? Então, pelas características do processo da reencarnação. E tem outros fatos que vão acontecer quando o cérebro desenvolver mais adiante, estruturar mais adiante. Então, é pelo processo da reencarnação que ele vai se completando. 7 anos é um ano muito importante, a partir de 7, né? E aos 21, então, já está teoricamente completado. Isso aí varia um pouquinho de pessoa para pessoa, né? Tem gente que parece que nunca encaixa completamente. Mas tudo bem. Tá joia. Infelizmente, nós vamos ter que partir para o encerramento, e a gente viu que o tema é muito interessante, que tem muita gente interessada, né? Em pegar aí esclarecimentos acerca dessa questão da enxaqueca. Nós vamos conversar para fazer um outro bate-papo, viu, doutor Ricardo? Para a gente falar mais... Temos outros assuntos interessantes também, assim, tipo anorexia, bulimia, sintomas clínicos da mediunidade, né? Bacana, bacana. Tem algumas outras perguntas aqui. Eu gostaria de enfatizar o e-mail do Dr. Ricardo, né? Quem quiser se comunicar com ele,
RHD de dado, B de bola, RHDB11 @gmail.com. As letras todas minúsculas, né? RHDB11 @gmail.com, tá? Então, quem teve pergunta aí que não foi respondida, né? Que quiser algum contato com o Dr. Ricardo, então esse é o meio de acessá-lo. Doutor Ricardo, só tem perfis em redes sociais, alguma coisa assim ou não? Olha, até fizeram para mim umas 2, 3 vezes, mas eu nem acesso e até me atrapalho um pouco para acessar isso, Certo, entende? Por exemplo, Facebook eu tenho, mas eu só vejo quando tem certo, um clique lá do meu filho, entende? O Fernando, entende? Que gosta muito de certo. fazer. Aí eu vou lá, opa, o Fernando está ali. Mas eu não tenho hábito, assim, entende? Tá, Por e-mail a gente pode, assim, responder uma questão, enfim, né? tá joia. E Então, tem, está aí o e-mail, né? Passando aí embaixo. Quem quiser anotar, quem quiser entrar. A gente já pede desculpa, porque não daria realmente para fazer todas, são inúmeras perguntas, né? A gente já até pede desculpa, mas nós vamos marcar um outro bate-papo com o doutor Ricardo para poder estar respondendo todas as perguntas. Doutor, fala por favor das suas obras, né? Ao menos assim, as de assim, maior bom, repercussão, eu os bem quero dizer publicados, inicialmente que fiquei muito feliz pela grande frequência que houve de pessoas, e vamos dar um abraço, assim, antípoda para os japoneses, né? Se a gente cavar, fazer um buraco aqui, vai dar no Japão, então eles são antípodas, nossa, né? Podos antes, né? Então, nossos amigos japoneses, um grande abraço também. Nós temos uma palestra também para eles, a segunda, né? Que está programada já. Mas desculpa, você perguntou o que mesmo? sobre as Ah, suas o obras. livro, tá. Isso. Certo. Bom, o seguinte, bom, como você falou, eu tenho 11 livros. O mais conhecido livro meu é Gestação, Sublime Intercâmbio. É a troca de energias, de vibrações entre o espírito reencarnante e a mãe e todas as consequências que vêm depois, tá? Na vida. E todo o Seria um processo excelente tema também, hein, para uma live. sim, é. Todo o processo reencarnatório passo a passo, como é que o espírito perde a consciência, como é que eu preparo, quem é filho de quem, por quê. Então, esse livro, Gestação Sublime Intercâmbio, trata desse ponto. É um livro, né? Outro livro meu é Reencarnação e Evolução das Espécies, Darwin, Deus e Kardec, está esgotado. Tem vários outros que estão esgotados, né? Eu vou só citar rapidamente, então, os 5 que eu tenho certeza que não estão esgotados. Flávia, Sonhos e Regressões. Regressão de memória de uma paciente que eu chamei de Flávia ali. Né? Flávia, Sonhos e Regressões. É romanceado, uma história muito bonita, eu acho bonita. Né? Outro é Amor, Sexo e Vidas Passadas. Regressão de memória de um casal, questão íntima deles, ligada às vidas anteriores, as regressões que eu fiz dele e dela. Tá? Também alterei o nome e a cidade, claro, para ninguém reconhecê-los. Então, Flávia, Amor, Sexo e Vidas Passadas, Gestação Sublime Intercâmbio, Reencarnação em Xeque, são todas as críticas contra a reencarnação, eu respondo uma por uma. Não tem prova científica, então cito a universidade que pesquisa assim por diante. Todo o livro é respondendo às críticas de que não existe reencarnação, eu digo existe por isso. Tá? Reencarnação em Xeque. Sou da editora Intelitera, que é uma excelente editora, com as capas muito bonitas, né? Pessoal fantástico de lá. E nós temos um outro livro que é Dos Faraós, com crase física quântica. Um livro simples, apesar do nome, explicando desde o Egito Antigo até a física quântica como é que evoluíram conceitos como reencarnação, etc. Passando por budismo, antroposofia, teosofia, parapsicologia, projeciologia, mas o livro é bem simples, é bem resumido, não pense que é um livro complexo, que não é. Não é meu jeito também, eu gosto de simplificar. Né? Então, é isso, sou presidente do Instituto de Cultura Espírita, aqui em Florianópolis, né? Tem uma turma fantástica aqui, trabalhamos aqui, sou espírita desde antes de nascer, meu pai e minha mãe já eram espíritas, né? E tem umas histórias muito curiosas que um dia eu posso contar. Bacana. Antes de mais nada, eu gostaria de mandar um grandíssimo abraço à Isabela Paiva, que deu todo o suporte para nós aqui hoje. Se não fosse ela,
não sairia, né, da forma como saiu essa live. Ela nos deu suporte aí com os slides. Muitíssimo obrigado, Isabela, por ter estado conosco. Eu gostaria de agradecer todo o pessoal que se manifestou através dos chats, né, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Infelizmente, hoje eu não vou conseguir mandar abraço para todo mundo, falando pelo nome. Cidades do Brasil inteiro, de todas as regiões, comentários acerca do tema, depoimentos pessoais. A gente vê que as pessoas sofrem muito, doutor Ricardo, em virtude da enxaqueca, né? Então, nós temos vários depoimentos aqui nos chats. Então, infelizmente, em virtude do tempo, a gente não conseguiu responder todo mundo, mas a gente fez aqui o possível, tá? A gente sempre gosta de lembrar que esse trabalho é feito para vocês, né, com todo carinho, e a gente faz aí o que é possível. Então, nós já vamos partir para o encerramento. Gostaria de agradecer imensamente ao doutor Ricardo. Antes de mais nada, eu gostaria de falar sobre a live da próxima quarta-feira, tá? Pedir que vocês possam prestigiar, lembrando que toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas e aos domingos às 19h30, nós temos as lives como essa de hoje, né? Então, na próxima quarta-feira, nós vamos ter, sob a coordenação da Ivana Reis, que mais uma live extremamente especial. Então, próxima quarta-feira, dia 21, às 21 horas. Não percam mais uma live super especial para vocês, tá? A gente gostaria de agradecer aos nossos parceiros, a Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV7, TV Secal e a Rádio Portal da Luz. Muito obrigado pela parceria, né? Pedir que todos possam se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir os vídeos, né? Ativar as notificações, dar essa força aí para que a nossa mensagem espírita, a mensagem espírita do IGESE, possa repercutir mais e chegar a mais lares e a mais pessoas, e também que vocês possam prestigiar aí os perfis e os canais dos nossos parceiros, tá bom? Então fica esse agradecimento muito especial a todos vocês. Eu gostaria de pedir, doutor Ricardo, que o senhor possa fazer a nossa prece de encerramento, pode ser? Pode. Mentalizemos um fluxo de luz branco, suave, belíssimo, proveniente dos mais altos planos da espiritualidade. Imaginemos sobre todos nós um lindo prisma transparente, translúcido, e essa luz branca proveniente de seres magnânimos, amorosos, sábios, incidindo sobre esse prisma, se subdivide em muitas cores. A luz branca, que contém toda a experiência, todas as cores, todas as luzes, que é o amálgama, a síntese de todos os conhecimentos e sentimentos superiores. Sintamos que essa luz branca se subdivide num azul intenso da paz, num verde maravilhoso da asepsia energética sobre nós, num dourado da energia da superação, energia antidepressiva, num rosa do carinho, da afetividade dos seres que nos amam, da dimensão extrafísica e física também, numa energia violeta de espiritualização, que possamos receber todas essas cores e também um laranja fortalecendo o biológico, nossas células de encarnados. E assim, plenificados por essas ondas de luz e de amor, agradecendo toda a equipe espiritual que ampara a nós, essa equipe do Instituto de Estudos Espíritas de Goiás, do ICEF aqui de Florianópolis, e todos que labutam do trabalho de esclarecimento, de amor ao próximo, que todos nós sejamos energizados para que possamos continuar a trabalhar cada vez mais. Muito obrigado a todos e até
uma próxima oportunidade. Graças a Deus. Doutor Ricardo, prazer conhecê-lo e recebê-lo na live do IGES, tá bom? Ok. E obrigado. A todos vocês que nos acompanharam, um grande abraço, aliás, um grande beijo no coração. Alguns de vocês estão sempre conosco, né, acompanhando as nossas lives. A gente volta a dizer, todo esse trabalho é feito com muito carinho para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, até a próxima, e que Deus nos abençoe sempre. Um abraço, gente, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço, muito obrigado.